Nós já conversamos anteriormente sobre as reações emocionais normais para um período de crise, como esse que estamos vivendo da pandemia Covid-19. Reação intensa, de estresse agudo ou ansiedade são esperados. Eles promovem alterações hormonais capazes de nos deixar mais atentos, vigilantes e aptos a nos readaptar a mudanças. Vimos também que, apesar de normal, o estresse agudo pode e deve ser manejado para que os sintomas não se cronifiquem, para que eles não se transformem em alguma situação patológica. Hoje nós vamos conversar sobre uma das estratégias de manejo emocional, uma estratégia cognitiva. Identificar e ajustar pensamentos automáticos. Vamos entender um pouquinho como isso funciona. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente ao mesmo evento. Por exemplo, em um mesmo ambiente de trabalho, você pode ter aquelas pessoas que estão procurando testes frequentemente. Elas pensam que, uma vez positivas, vão estar logo livres das tensões e podem exercer o seu trabalho normalmente. Por outro lado, há aquelas pessoas que podem evitar os testes, mesmo estando com sintomas gripais. Elas pensam que, uma vez positivas, podem sofrer preconceito social. Esse é só um exemplo em que a mesma situação desencadeia reações emocionais de alívio ou medo e, consequentemente, comportamentos diferentes, fazer ou não o teste. Isso prova que não é a situação em si que desencadeia o nosso estado emocional, e sim o que a gente pensa sobre elas. A nossa percepção, a nossa interpretação sobre o mundo é mais influente nas nossas emoções do que as situações em si. Só que nem sempre esse processo cognitivo ele é fácil de ser identificado, ele é consciente. Nós precisamos exercitar. E aqui eu vou dar uma dica para que a gente consiga identificar os pensamentos automáticos. São as interpretações mais rápidas, espontâneas, instantâneas do nosso dia a dia, como se fossem frases curtas que a gente pensa quando a gente vê algo, quando a gente sente algo. Por exemplo, se estou palestrando ou dando alguma aula, se convidados começam a conversar durante a aula, eu posso pensar instantaneamente: minha aula está desinteressante ou estão falando mal de mim. São estalos, são ideias instantâneas. Outra pessoa, na mesma situação, pode pensar: olha, o assunto está gerando repercussão, já estão comentando. Esses pensamentos automáticos e instantâneos, eles são fortes influenciadores das nossas emoções. Numa situação de seminário, como eu falei, isso pode me deixar entusiasmada ou ansiosa, respectivamente. Acontece que muitas dessas interpretações, elas podem estar enviesadas, distorcidas. Então, uma vez que a gente consiga e a gente já esteja treinado para identificar o que pensamos, nós podemos questionar esses pensamentos, procurar evidências para que ele fique o mais próximo possível da realidade. Só assim as nossas emoções serão funcionais. O que significa emoções funcionais? São as emoções que facilitam a nossa adaptação, que elas são úteis. Elas podem até ser desagradáveis, como é o caso da ansiedade, mas elas servirão para alguma coisa. Enquanto as emoções disfuncionais, que estão desconectadas com a realidade, que são frutos de uma interpretação distorcida, elas vão trazer uma emoção e um comportamento desnecessário ou prejudicial. Eu proponho aqui que vocês façam uma espécie de diário para tentar identificar quais são as interpretações e os pensamentos mais recorrentes em relação a essa pandemia, em relação ao trabalho, a si, enfim, ao que está gerando alterações emocionais significativas. Com o treino, esse processo ficará mais ágil, mais rápido, ganhando a habilidade de automonitoramento. Exercitem.